Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das histórias de origem mais conhecidas do mundo. Vamos deixar um pouco de lado a criação do universo para focar no segundo capítulo de Gênesis. É uma narrativa bem mais íntima, focada na criação da humanidade, contada exatamente como está no texto. Sabe aquela pergunta fundamental? De onde a gente veio? Toda cultura tenta responder a isso. Enquanto o primeiro capítulo de Gênesis dá aquela visão grandiosa, cósmica, o capítulo 2 chega bem mais perto e oferece uma resposta muito mais pessoal, focada na nossa origem. E aqui a gente chega no coração da história. A criação aqui não é um comando à distância, sabe? É um ato artesanal, quase artístico. A humanidade é mostrada como uma mistura única, feita do que é terrestre, do pó, mas que ganha vida com um toque divino, o sopro de vida. Então, vamos para a primeira parte, a obra completa. Porque antes mesmo de o homem aparecer na história, o texto faz questão de dizer que a criação maior já estava finalizada. E mais, um ciclo de descanso já tinha sido estabelecido. A história recomeça no sétimo dia, que marca o fim da criação do cosmos. E esse dia não é só sobre parar de trabalhar. Ele é abençoado e santificado, ou seja, separado como um dia especial. Isso estabelece um padrão de que as coisas tenham um fim, um momento de conclusão e repouso. Daí, o foco muda para a Terra, que é descrita de um jeito bem curioso. Era um mundo em compasso de espera. Imagina só, não tinha planta, não tinha chuva, só uma névoa que subia da terra e regava tudo. E o motivo? É que ainda não existia um ser humano para cuidar do sol. E isso nos leva à segunda seção, o homem no jardim. Com o cenário pronto, a narrativa agora se volta para o propósito e tudo o que foi providenciado para o ser humano. A identidade humana aqui é definida de um jeito bem específico. O homem se torna uma alma vivente não quando ele é só moldado do barro, mas no exato momento em que o divino, o fôlego, encontra o que é terreno, o pó. É essa união que o torna vivo. O ser humano não é simplesmente colocado num mundo selvagem. Pelo contrário, um ambiente é projetado para ele. Um jardim é plantado no Éden, lá no Oriente, para ser um tipo de santuário, sabe? Um lugar de beleza e sustento feito especialmente para ele. E esse jardim era um lugar de pura abundância, com árvores lindas de se ver e cheias de frutos. Mas, bem no centro, duas árvores se destacavam, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. A presença delas já dá uma pista de que a vida ali não seria só sobreviver, mas também sobre fazer escolhas. Agora, olha que interessante. A narrativa faz uma pausa para um detalhe geográfico. Ao citar rios que existem de verdade, como o Tigre e o Eufrates, o texto meio que âncora esse jardim paradisíaco no nosso mundo conhecido. A ideia é que o Éden era a fonte de onde a vida fluía para o resto da Terra. Aqui, o propósito da humanidade fica bem claro. Não era para ser um espectador, mas um participante ativo. A tarefa era dupla. Cultivar, que significa trabalhar, desenvolver, e guardar, que sugere proteger, cuidar. Era um papel de zelador, de alguém responsável por aquele lugar. Vamos para a terceira parte, a árvore proibida. Porque com tanta liberdade e propósito, vem também uma única regra. Uma condição que vai definir toda a existência dentro daquele jardim. Pensa em toda a liberdade e a fartura do jardim. No meio de tudo isso, só um limite foi colocado. Uma única regra. E é justamente a simplicidade dela que a torna tão importante com tanto peso para o que vai acontecer depois. O contraste aqui é fundamental. A permissão era enorme, super generosa. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Já a proibição era única e bem específica. Isso mostra que o foco não era na restrição, mas na existência de uma única escolha importante no meio de uma liberdade imensa. E a consequência? Essa foi declarada sem nenhuma ambiguidade. A desobediência a essa única ordem estava diretamente ligada a um resultado definitivo. A morte. E chegamos à quarta seção, uma só carne. Porque, mesmo num jardim perfeito, a narrativa revela que existia uma falha, uma necessidade humana fundamental que ainda não tinha sido atendida. Pela primeira vez em toda a história da criação, algo é declarado como não bom, a solidão do homem. E a solução? Encontrar uma auxiliadora idônea. Esse termo não quer dizer uma simples assistente, mas sim uma parceira que corresponda a ele. Alguém que o complete.
Só que a solução não aparece num passe de mágica. O que acontece em seguida é um processo de descoberta, quase como se fosse feito para que o próprio homem entendesse a profundidade da sua necessidade. O homem recebe a tarefa de dar nome a todos os animais. É um ato de autoridade, de organização. Mas a ironia é que, ao catalogar toda a criação, ele só confirma o que estava faltando. No meio de toda aquela diversidade, não havia ninguém que fosse como ele. A tarefa de nomear só deixou a solidão dele mais evidente. E então a solução vem de um jeito completamente diferente da criação dos animais. A mulher não é feita do pó, mas do próprio homem. Ele é colocado num sono profundo, uma parte dele é retirada e transformada na sua parceira. Isso significa uma conexão profunda, única entre eles. A reação do homem é de reconhecimento e alegria na hora. Esta, afinal! Ele olha para ela e entende na mesma hora. Ela é da mesma natureza que ele. A busca tinha acabado. E essa criação tão pessoal se torna a base para um princípio universal. O laço entre um homem e uma mulher é apresentado como a criação de uma nova unidade. Um vínculo tão profundo que supera até o da família de origem, tornando os dois uma só carne. O capítulo termina com esta imagem poderosa. É uma declaração de total inocência. A nudez aqui não é sobre falta de roupa, mas sobre a falta de barreiras, de vergonha, de medo. É uma transparência completa, um com o outro e com o Criador. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. O que realmente significava essa inocência? Era só uma falta de conhecimento do mal? Ou era um estado de harmonia perfeita que estava prestes a ser testado? Bom, a resposta para isso já é assunto para o próximo capítulo da história.